Nós vemos aqui o Gálatas, né? Oh, glória a Deus, glória a Jesus, glorificado o nome santo do Senhor Jesus. Nós vemos aqui, glória a Deus, glória a Jesus, aleluia, glória a Deus. E disse eu: quem é, Senhor? Ele me respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegue. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isso, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e do gentil a quem agora te envio, para abrir os olhos das trevas e os converter à luz do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecado pela herança entre que são santificados pela fé em mim. Glória a Deus, glória a Jesus. Paulo recebe o chamado para ser uma testemunha de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? E o Senhor Jesus pôs eles como ministro da sua palavra, né? E ele agora, recebendo do Senhor o chamado, né, para pregar ao gentil e ser uma testemunha, para abrir os olhos deles, para que eles se convertessem do poder de Satanás ao poder de Deus, né? E ele, recebendo essa missão, ele saiu para evangelizar, né? Porque o Senhor Jesus, quando deu essa missão a ele, né, e nós vemos que ele, recebendo do Senhor essa missão, porque antes ele era um perseguidor e o Senhor Jesus precisou, né, ter um encontro com ele. Jogou ele por terra, ele caiu por terra, né, ficou cego por 3 dias, né, mas o Senhor falou com ele, ele ouviu, né, a voz do Senhor, e ali o Senhor enviou ali um dos teus servos para orar por ele, para ele recobrar a vista. Ele recobrou a vista, né? Depois que ele recobrou a vista, né, foi batizado, é claro, aleluia, Jesus, glória a Deus, né? E foi pregar. Já foi pregar, meu, porque quando ele se encontrou com Jesus, o Senhor Jesus, né, já batizou ele com o Espírito Santo, já chamou ele para ser cheio do Espírito Santo, aleluia, separou ele para ser tua testemunha. O Espírito Santo já repousou sobre ele, ele foi cheio do Espírito Santo e passou a ser uma testemunha de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e começou a ensinar. Ensinou ali vários povos, né? Ensinou os Gálatas, como a Bíblia fala, que ele ensinou os Gálatas, e os Gálatas receberam, depois abandonaram, e o que aconteceu com eles? Né? Deixaram o Evangelho Santo e passaram com o Evangelho maldito. Quantas pessoas estão no Evangelho maldito? Porque o Evangelho que não traz a santificação, a santidade, é maldito. Paulo disse: alguém pregar outro Evangelho, além desse que eu tenho ensinado para vocês, é maldito. Quando eles deixaram aquele evangelho que Paulo ensinou para eles, eles entraram no evangelho de maldição. Então, esses evangelhos mundanos, que estão vendo aí, desses escarnecedores, são evangelhos malditos. Toma cuidado para que vocês também não caiam na mesma maldição, ali? Porque o evangelho que não traz a marca de Cristo, a santificação, é um evangelho maldito, viu? E o Senhor Jesus não quer que meus irmãos ou as minhas irmãs venha se enquadrar numa maldição. Você tem que permanecer na fé, viu? E na santificação, né? Porque sem a fé e sem a santificação, irmão, ninguém verá o Senhor, não. Necessário que nós venhamos ter fé e nos santificar e trabalhar, viu, meus irmãos, minhas irmãs, não somente pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, porque a esse Deus, o Pai, o selou com o seu selo. É trabalhando ali, trabalhando pela santidade, trabalhando em busca do batismo com o Espírito Santo, como os apóstolos. Quando eles receberam a promessa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eles ficaram no templo orando, buscando o batismo com o Espírito Santo. Assim também, irmão, quando recebemos um chamado do Senhor, nós devemos entrar em oração e buscar o batismo com o Espírito Santo, até que o Espírito Santo venha sobre nós. E quando o Espírito Santo vem sobre nós, nós não precisamos mais que alguém nos ensine,
mas o Espírito Santo que vem sobre nós, ele vem para nos ensinar todas as coisas. Aí nós temos a unção que vem do Santo, e passamos a saber todas as coisas. E agora, com a nossa unção, nós vamos ensinar aos outros. Por quê? Porque nós recebemos do Senhor aquilo que também nós vamos ensinar. Como Paulo falou também ali para os Gálatas, viu? Que o evangelho que ele ensinou a eles não era segundo o homem, porque ele não aprendeu de homem algum, mas pela revelação do Espírito Santo, pela revelação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pela revelação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ele passou a pregar o evangelho, passou a ser ministro e testemunho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e pregar o evangelho, viu? Da santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor, viu? Então, quando nós recebemos o evangelho de santificação, devemos permanecer na santificação. Por isso que a Bíblia revela até para nós, quem é justo vai fazer justiça, quem é santo vai se santificar mais ainda, mas quem está sujo vai sujar mais ainda. É o que nós estamos vendo, essas pessoas sem santificação, não têm o Espírito, são escarnecedores, se sujando, viu? São manchas, viu? Nos seus banquetes, nas suas festas, são os escarnecedores, viu? Para esse, o juízo já está lavrado já, viu? Esse já está escrito o juízo dele, lá no livro de Judas, na epístola de Judas, mostra claramente para nós que o juízo desses já está lavrado já, viu? Porque esses são escarnecedores, andando segundo as suas ímpias concupiscência, viu, meus irmãos e minhas irmãs? E desses também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as suas duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são os murmuradores queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisa muito arrogante, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amado, lembrai vós da palavra que vos foram bendita pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos dizia que nos últimos tempos haveria escarnecedores, andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que a si mesmos se separam, sensuais, que não têm o Espírito. Esses são os que a si mesmos se separam, são sensuais e não têm o Espírito. Eles não têm o Espírito. O Espírito Santo, eles não têm. Porque o Espírito Santo é o Espírito da promessa que Jesus falou. Jesus disse, prometeu: vou para o Pai, porque o Pai, ele é maior do que eu. E quando eu for para o Pai, eu vou enviar outro Consolador, o Espírito de verdade, o Espírito que o mundo não conhece porque não vê, mas vós conhecereis, porque vai habitar em vós e estará convosco. Quando ele vier, ele vai ensinar a vocês todas as coisas, vai fazer vocês lembrar de tudo que eu tenho dito. Então o Espírito Santo, ele vem para trazer em memória dos teus servos a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor falou, revelando, ensinando, guiando. Então Jesus, quando ele vier, ele vos guiará em toda a verdade, não falará de si mesmo, mas ele vos ensinará o que haveis de dizer, o que haveis de falar. Nós aprendemos com o Senhor Jesus Cristo o que havemos de dizer, o que havemos de falar, porque ele dá a nós o teu Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade. Mas os escarnecedores que não têm o Espírito
estão andando aí, escarnecendo da palavra, né? Os irmãos pela internet, né? Esses irmãos, né? Fazendo dissensão, contenda, eles são ímpios, se converteram, viu? Com o propósito de destruir a igreja, com o propósito de acabar com a igreja. Esses que estão aí, o propósito dele é destruir a santidade da igreja, ali, é porque para destruir, eles querem assolar a igreja. Mas, meu irmão, na sua santíssima fé, em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, permanece firme, não desista desses zombadores, porque o fim dos zombadores vão chegar, porque Jesus já está voltando com milhares dos teus anjos para fazer justiça, viu ali? E nós vamos esperar, em breve, o Deus de paz esmagará Satanás embaixo da planta dos vossos pés, meus irmãos. Ficamos firmes junto com o Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe e que a graça de Deus, viu, permaneça em vós. Não vamos fazer como Gálatas. O Gálatas receberam o evangelho da santificação, né, e depois logo abandonaram e passaram para um evangelho maldito. Assim também, todos esses escarnecedores que estão aí, estão no evangelho maldito, viu? O evangelho que eles estão, viu, de dissimulação, é evangelho maldito, porque eles receberam uma maldição, por isso que eles estão trazendo escândalo, viu? Querendo destruir a obra do Senhor, porque o evangelho que eles estão é um evangelho maldito, não é um evangelho bendito, é maldito, porque deixaram a santidade, viu? Abandonaram a simplicidade. Maravilha-me que tão depressa passasse daqueles que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas algum que quer vos inquietar, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo, desça do céu, anuncia outro evangelho, além do que nós já temos pregado e ensinado, seja anátema. Anátema quer dizer maldito. Então, vocês que estão nesse evangelho de maldição, ali, se converta enquanto há esperança, viu? Abandona, sai das trevas, busque ao Senhor com sinceridade, abandona os vossos pecados, salvai-vos dessa geração má, perversa, adúltera e pecadora. Foi o conselho do apóstolo Pedro que deu quando ele ensinava ali, viu, ao povo, né? E o povo estava ali, recebeu a palavra, se convertendo, então ele deu essa palavra: salvai-vos dessa geração má, perversa, adulta e pecadora. Viu, meus irmãos? É uma geração adúltera, uma geração pecadora, uma geração que está aí escarnecendo da palavra de Deus. Mas você não é. Você está santificado na fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, viu? Recebendo, meus irmãos e minhas irmãs, herança pela fé, pela santificação em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você está recebendo a herança do Senhor, recebendo o batismo com o Espírito Santo pela fé e pela santificação em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, meus irmãos e minhas irmãs, que receberam a palavra com amor em seus corações. Oramos a Deus. Ó grande Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a tua graça e que a tua misericórdia, ó Pai, venha sobre os teus servos, sobre as tuas servas, ó Pai, que receberam a tua palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica na paz e que Deus abençoe a todos vocês. Amém e amém, Senhor Jesus.